Capítulo 5. Noite passada, cemitério de Merit. Check, check, check. Quanto tempo você passou preso? Perguntou Sidney, tentando preencher o silêncio. O som das pás, combinado ao cantarolar distraído de Victor, estava lhe dando nos nervos. Tempo demais. Check, check. Seus dedos doíam de tanto segurar aquela pá. E foi lá que você conheceu Mitch? Mitch Turnell. Era o homem enorme que esperava por eles no quarto de hotel. Não porque ele não gostava de cemitérios, como fez questão de enfatizar. Não. Era só porque alguém tinha que ficar e cuidar de Doll. E, além do mais, havia trabalho a ser feito. Muito trabalho. A decisão não tinha nada a ver com os cadáveres. Sidney sorriu ao se lembrar de Mitch, tentando arrumar desculpas. Ela se sentia um pouquinho melhor ao pensar nele, que tinha quase o tamanho de um carro e que provavelmente conseguia erguer um com facilidade, e ficava todo receoso com a morte. A gente dividiu a cela, explicou ele. Tem muita gente ruim na cadeia, Sid, e só umas poucas pessoas decentes. Mitch era uma delas. Check, check. E você é um dos ruins? Perguntou Sidney. Seus límpidos olhos azuis o encaravam sem piscar. Ela não sabia bem se a resposta tinha importância, para falar a verdade, mas achou que seria bom saber. Algumas pessoas diriam que sim, respondeu Victor. Check. Ela continuou olhando para ele. Eu não acho que você seja uma pessoa ruim, Victor. Ele continuou cavando. É tudo uma questão de opinião. Check. Sobre a prisão, Você foi solto? Perguntou ela baixinho. Check. Victor enfiou a pá no chão e ergueu o olhar para ela. Em seguida sorriu, o que Sidney notou que ele costumava fazer antes de mentir, e disse: É claro que sim. Capítulo 6. Uma semana antes. Penitenciária de Wirton. A prisão em si não era tão importante quanto o que ela havia proporcionado a Victor. Tempo. 5 anos de isolamento que lhe deram tempo para pensar. 4 anos de integração, graças aos cortes orçamentários e à falta de provas de que Veile fosse, sob qualquer aspecto, anormal. Lhe deram tempo para treinar e 463 detentos para praticar. E nos últimos 7 meses teve tempo para planejar aquele exato momento. Você sabia, disse Victor, consultando um livro da biblioteca da prisão sobre anatomia. Ele achava bem idiota oferecer aos detentos o conhecimento da posição exata de órgãos vitais. Mas fazer o quê? Que quando se tira o medo de sentir dor de alguém, também desaparece o medo da morte? As pessoas passam a se achar imortais, o que não é verdade. Mas, bem, como é mesmo ditado, somos todos imortais até que se prove o contrário. Alguma coisa assim, respondeu Mitch, um pouco preocupado. Mitch dividia a cela com Victor na penitenciária federal. Victor gostava dele, em parte, porque Mitch não se interessava nem um pouco pela política da prisão, em parte porque ele era inteligente. As pessoas pareciam não notar isso por causa do tamanho do sujeito, mas Victor percebeu o talento e fez bom uso dele. Por exemplo, no momento, Mitch tentava provocar um curto-circuito numa câmera de segurança com uma embalagem de goma de mascar, um cigarro e um pedaço de arame que Victor conseguiu para ele 3 dias antes. Consegui, avisou Mitch alguns minutos depois, enquanto Victor percorria o dedo com o capítulo sobre sistema nervoso. Ele deixou o livro de lado e estalou os dedos ao ver o guarda vindo pelo corredor. Vamos começar? Perguntou ele quando o ar começou a vibrar. Mitch olhou longamente a cela e assentiu. Você primeiro. Capítulo 7. 2 dias antes. Na estrada. A chuva atingia o carro em ondas. Era tanta água que o para-brisa não conseguia dar conta de limpar o vidro e acabava só jogando a água de um lado para o outro. Mas nem Victor nem Mitch reclamaram. Afinal de contas, o carro era roubado e, sem dúvida, tinha sido um belo negócio.
Já estava rodando com o veículo sem incidentes fazia uma semana, desde que o afanaram numa parada de estrada a poucos quilômetros da prisão. O carro passou por uma placa que dizia Merit, 37 quilômetros. Mitch dirigia e Victor encarava o mundo que passava velozmente através da tempestade. Parecia tão rápido. Tudo parecia rápido depois de se passados 10 anos numa cela. Ele se sentia livre. Nos primeiros dias, eles dirigiram sem rumo, pois a necessidade de se deslocar superava a necessidade de um destino. Victor não sabia para onde estava indo. Ainda não havia se decidido por onde começar a busca. 10 anos era tempo suficiente para planejar os mínimos detalhes da fuga. Em uma hora, conseguiu roupas novas. Em um dia, dinheiro. Mas uma semana se passou sem que ele soubesse onde começar a procurar por Eli. Até aquela manhã. Comprou um exemplar do National Mark, um jornal de circulação nacional, num posto de gasolina, e estava folheando as páginas, distraído, quando a sorte sorriu para ele. Ou pelo menos alguém sorriu para ele. Sorriu ao ver uma foto impressa à direita de uma matéria intitulada Herói Civil Salva Banco. O banco ficava em Merit, uma enorme metrópole que se estendia a meio caminho entre o arame farpado entre o arame farpado da prisão e a cerca de ferro de Lockland. Ele e Mitch estavam seguindo nesta direção por nenhum outro motivo, além de ser um lugar para onde ir. Uma cidade cheia de pessoas que Victor podia interrogar, persuadir, coagir. E uma cidade cheia de promessas, pensou, erguendo o jornal dobrado. Ele havia comprado o National Mark, mas só levava aquela página, guardando-a em sua pasta quase como uma reverência. Era um começo. Neste momento, Victor fechou os olhos e reclinou a cabeça num encosto enquanto Mitch dirigia. Cadê você, Eli? Perguntou-se. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? A pergunta ecoava em sua mente. Ele pensou nisso todos os dias dos últimos 10 anos. Alguns dias distraidamente, outros como uma necessidade tão profunda de saber que chegava a doer. Doía de verdade, o que para Victor seria dizer muita coisa. Ele voltou a se recostar no assento, enquanto o mundo passava voando do outro lado da janela. Eles não pegaram a autoestrada. A maior parte dos fugitivos não seria idiota de fazer isso. Mas o limite de velocidade da estrada era mais que suficiente. Qualquer coisa era melhor que ficar parado. Um tempo depois, o carro passou por um pequeno buraco e o solavanco tirou Victor do devaneio. Ele piscou e virou a cabeça para observar as árvores na beira da estrada. Abriu a janela até a metade para sentir a velocidade, ignorando os protestos de Mitch sobre a chuva molhar o interior do carro. Ele não se importava com a água nem com os assentos. Precisava sentir aquilo. Estava anoitecendo, e nos últimos momentos do dia, Victor avistou uma forma se movendo ao lado da estrada. Era pequena e de cabeça baixa. Abraçava o próprio corpo enquanto caminhava pelo acostamento. O carro passou por ela antes de Victor franzir o senho e falar. Mitch, volta. Para quê? Victor voltou a atenção para o homem enorme ao volante. Não me obriga a pedir de novo. Mitch não o obrigou. Deu ré, fazendo os pneus cantarem no asfalto molhado. Voltaram a passar pela figura. Mitch pôs o carro de novo na primeira marcha e dirigiu devagar ao lado da forma. Victor abriu o restante da janela, a chuva entrando com vontade. Está tudo bem? Perguntou ele, falando mais alto que o barulho da chuva. A figura não respondeu. Victor sentiu algo formigar nos seus sentidos, como um zumbido. Dor, não dele. Para o carro, mandou, e desta vez Mitch pisou no freio prontamente até demais. Victor saiu, fechou o casaco até o pescoço e começou a andar ao lado da estranha. Ele era uns 3 palmos mais alto. Você está ferida, disse ele para um monte de roupas encharcadas. Não descobriu isso por causa dos braços cruzados sobre o peito.
nem por causa da mancha escura na manga, mais escura até que a chuva, ou porque a figura recuou de repente quando ele estendeu a mão para tocá-la. Victor sentiu o cheiro de dor da mesma forma que um lobo sentiu o cheiro de sangue. Estava em sintonia com ela. Para, pediu, e desta vez os passos da pessoa diminuíram até parar. A chuva caía incessante e fria sobre os dois. Entra no carro. Então a figura ergueu o olhar para ele e o capuz do casaco molhado baixou sobre os ombros estreitos. Límpidos olhos azuis ameaçadores sob o lápis preto borrado o encaravam de um rosto jovem. Victor conhecia muito bem a dor para se deixar enganar pelo olhar de desafio, pela mandíbula cerrada no rosto emoldurado por cabelos loiros e encharcados. Ela não devia ter mais de 12 anos, talvez 13. Vem, apressou Victor, gesticulando para o carro parado ao lado deles. A garota se limitou a ficar encarando-o. O que poderia acontecer com você? Perguntou Victor. Não pode ser pior do que já aconteceu. Como ela não fez nenhum movimento em direção ao carro, Victor suspirou e apontou para o braço dela. Me deixa dar uma olhada nisso. Ele estendeu a mão, resvalando os dedos no casaco da garota. O ar ao redor da sua mão estalou, como sempre fazia, e a garota deixou escapar um gemido de alívio quase inaudível. Ela esfregou a manga. Ei, para com isso, advertiu ele, e afastou a mão da garota da ferida. Eu não curei você. Os olhos da garota dançaram entre a mão dele e a manga dela. Estou com frio, comentou ela. E eu estou com Mitch, disse ele apontando para o carro. Ela lhe ofereceu um leve sorriso exausto. Eu me chamo Victor, aliás. Então, o que você acha de sairmos da chuva?